Senhores ministros Mauro Campbell, presidente da mesa, Ribeiro Dantas, Diva Malherbe e Gilson Dipe. Senhores juízes, membros do Ministério Público, advogados, senhoras e senhores. Pediu-me algumas palavras o nosso ilustre corregedor-geral, o bom amigo e colega Og Fernandes. Tenho 2, 3 ou 4, modestas, sim, porém agradecidas pelo amável convite, na expectativa de também contribuir para o seminário sobre a memória da Justiça Federal. Em alguns pontos, vejam, a minha palavra coincide com a palavra do meu colega de mesa, Pádua Ribeiro, principalmente no aspecto histórico. Cabe a mim a Justiça Federal de ontem e de hoje, a sua interiorização e especialização. Vejam, somos memória, somos lembranças e recordações, somos o início, o meio e o fim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, conta-nos o grande cineasta Fellini. Somos a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Somos memória. Unipessoalmente, até confesso, modéstia à parte, contribuir em momento de vozes desavisadas, verão adiante, contribuir para a interiorização da Justiça Federal de primeiro grau. De igual modo e jeito, para a criação e implantação de varas especializadas. Não foi, ministro Dipe? A interiorização da Justiça Federal foi essencial, foi o ponto básico, pois, de maneira certa, fértil e fecunda, contribuiu nos anos 80 e depois, para repelir, creio eu, aquelas vozes desavisadas às quais se referiu Washington Bolívar, vozes propugnando a extinção da Justiça Federal, tal como ocorrera em 1937. Naqueles momentos, falava-nos também Carlos Madeira. Carlos Madeira foi juiz federal, foi membro do Tribunal Federal de Recursos e falava a caminho do Supremo Tribunal, para lá nomeado no governo Sarney. Falava que havia, e muitos aqueles que contestavam a utilidade da Justiça Federal. Ontem e hoje é o meu tema. Unitária ou dualista? Qual a melhor maneira de organizar o poder judiciário? O dualismo
teve grandes opositores, desde a Assembleia Constituinte convocada em dezembro de 1889. Vejam, unidade do direito e dualidade do poder judiciário. Não é um pouco estranho? Somos memória. O passado é fundamental para compreendermos o presente e o futuro. Alguém já disse, um grande pensador, que haveremos de viver a vida olhando para a frente. Mas, para entendê-la, haveremos de olhar para trás. Foi-se a monarquia, embora o povo, escreveu o grande Baleeiro nos seus comentários à Constituição de 1891. Escreveu o Baleeiro, embora o povo não deixasse de admirar o imperador. Disse mais Baleeiro: faltavam à monarquia naquele momento esplendor e mística, festividade e glamour. Faltou o glamour, faltou tudo. Chegava a República, um pouco menos a de Rui Barbosa, e um pouco mais a de Aristides Lobo, Campos Sales e Bocaiúva, chefiados pelo Marechal Deodoro. Mas coube a Rui, cujos predicados intelectuais e precisos raciocínios encantaram o Marechal, coube a ele dar feição e esquadro aos acontecimentos de 15 de novembro de 1889. Rui não era fascinado pela República, nem era um senhor presidencialista, mas era um federalista de mão cheia e admirador das instituições norte-americanas, principalmente o judiciário norte-americano, também Campos Sales. E as ideias de Rui e Campos Sales repercutiram naqueles famosos decretos 510 e 848, este o que organizava a Justiça Federal. E Rui trouxe as ideias norte-americanas. O nosso judiciário teve como modelo o judiciário norte-americano, entre parênteses, com a invenção do Superior Tribunal de Justiça, nós nos aproximamos um pouco mais do modelo europeu. Rui criava, de acordo com o modelo norte-americano, o Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário era a feição do writ of certiorari. E aqui o ponto que nos interessa, a dualidade da magistratura. Era o modelo norte-americano e foi o modelo brasileiro, ao qual se referiu Pádua Ribeiro. O projeto da dualidade foi motivo de ampla e séria controvérsia entre os constituintes de 1891. A Comissão dos 21, dela surgiu a objeção
de que a Constituição laborava em uma inexplicável contradição, admitindo ao mesmo tempo dois princípios antagônicos: o da unidade do direito e o da dualidade do poder judiciário. E acrescentava, nem se diga que a unidade do poder judiciário é incompatível com a índole do regime federal. A esta opugnação respondia Campos Salles, que é substancial e característico de um regime federativo a coexistência de um poder judiciário federal e de um poder judiciário local, cada um desenvolvendo a sua ação dentro da respectiva esfera de competência, sem subordinação, porque são soberanos, e sem conflitos, porque cada um conhece a natureza dos interesses que provocam a sua intervenção. E dizia Carlos Madeira que, vitoriosa a organização dualista, teve a Justiça Federal de conviver constantemente com os que lhe contestavam a utilidade. Essa oposição, dizia Madeira, tinha variantes. Alguns sustentavam que a justiça deveria ser unitária, com base nos juízes estaduais. Outros pleiteavam a sua integral federalização. Vejam que essa questão também repercutiu na Assembleia Constituinte de 1933. A fórmula da Comissão do Itamaraty previa a unidade de jurisdição em primeira instância. A Assembleia inclinou-se por essa solução, mas a comissão, constituída por Raul Fernandes, Carlos Maximiliano e Levi Carneiro, apresentou substitutivo, afinal aprovado, mantendo a dualidade de jurisdição. A Constituição de 1937, a ela se referiu Pádua Ribeiro, não contemplou a Justiça Federal. Suprimiu a Justiça Federal de primeira instância. Talvez porque, vejam bem, existindo apenas na capital ou nas capitais, acarretava não raro grandes dificuldades às partes interessadas na defesa de seus direitos. Disse alguém também que a justiça teria sido abolida porque os juízes federais foram nomeados anteriormente, na República Velha, e Getúlio Vargas, para não aposentar ou colocar em indisponibilidade os juízes, resolveu cortar pela base.
Mas a Justiça Federal foi recriada em 1965, como já se disse, como todos sabemos, pelo ato institucional número 2. O provimento inicial do cargo far-se-ia pelo presidente da República, dentre brasileiros de saber jurídico e reputação ilibada. Antes, a Constituição de 46, criava o Tribunal Federal de Recursos. Aqui também se referiu Pádua Ribeiro, como órgão de segundo grau e como um tribunal nacional, porque recebia competências do Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui resgatando a memória da Justiça Federal, pergunto eu. Somos memória, fazemos história. Anteontem e ontem vimos, era a Justiça Federal colocada em xeque. Escreveu Carlos Madeira, vitoriosa a organização dualista, 1891. 1926, a reforma de 26, manteve. 1934, teve a Justiça Federal de conviver constantemente com os que lhe contestavam a utilidade. Falava Washington Bolívar de e o sobre vozes desavisadas. Washington falou em 1985, quando da posse de Lauro Leitão na presidência do Tribunal Federal de Recursos. Disse Washington, transcrevendo alguns dados numéricos usados por Dantas, o presidente, o grande Dantas, na abertura de um encontro nacional dos juízes federais. Olha, 1967, 68, 88 juízes, 68 mil processos. 69, 71, tantos juízes e tais, e tais, e tais, E aí, dizia Washington, assim, não obstante demonstrarem os números a operosidade da Justiça Federal e o ingente sacrifício dos seus juízes, alçaram-se vozes desavisadas, propugnando a extinção desse órgão, tal como ocorreu em 1937. Não seria o caso de perguntar para onde iria essa massa enorme de processos? Para a Justiça dos Estados? Toda ela já abarrotada de feitos em busca de solução? Observem, senhoras e senhores, vozes e vozes, vozes desavisadas, diria Washington, vozes contestando a utilidade, diria Madeira, vozes e vozes que também ouvíamos, não foi, Pádua? Nós, de uma comissão, nós, membros de uma comissão, e ouvíamos durante os trabalhos constituintes,
frequentemente lá íamos, isso tudo foi revisto aqui. Lá íamos inventando o Superior Tribunal de Justiça e criando os tribunais regionais federais. Vozes contestatórias e vozes desavisadas. E aí, a meu ver, foi o fenômeno da interiorização o fenômeno que acalmou, se não extinguiu de uma vez aquelas vozes desavisadas e aquelas outras contestatórias. Se a interiorização, ministro Mauro, se a interiorização foi obras de leis, por exemplo, a Lei 7.583, de 87, depois, a Lei 10.772, de 2003, a Lei das 183 varas federais, foi a interiorização, lá em 1987. Foi também Engenho e Arte de Lauro Leitão. Não foi, Paulo? Começou com ele. Engenho e Arte de Lauro Leitão, que presidiu o Tribunal Federal de Recursos entre 1985 e 1987. Começou com ele. Perfeita interação entre ato legislativo e presidência de Lauro. Daí, entre outras varas implantadas, a de Araguaína, se não me engano, a primeira, as de Niterói, as de Rio Grande e Santa Maria, no mês de abril de 1987. Depois, Ribeirão Preto, Petrolina, etc., e etc. De certo que neste fenômeno ou nesse grandioso espetáculo há a participação dos tribunais regionais, a propósito dos quais ouvimos a palavra de Pádua Ribeiro. Dos tribunais regionais recém-criados. E antes até a especialização em matéria de natureza agrária. Por exemplo, em Passo Fundo, nas seções judiciárias do Maranhão, de Mato Grosso do Sul, em 1987. No início dos anos 2000, nas presidências Costa Leite e Nilson Naves, remetemos à Câmara dos Deputados o anteprojeto das 183 varas federais, com essa justificação. Este projeto de lei se destina essencialmente à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau, onde se tem verificado uma crescente demanda de prestação jurisdicional, reprimida pela ausência quase total do judiciário na interlândia do país. Essa expressão é de Costa Leite. O acesso à Justiça Federal para os que lá residem é tortuoso e muitas vezes irrealizável. A marcha do judiciário rumo ao interior
que se concretizará com a aprovação desse projeto, é, portanto, inadiável. A justificação é do final de 2001, de novembro, endereçada ao deputado Aécio Neves, então presidente da Câmara. Modéstia à parte, como andei em nome do nosso projeto. Andei de sessão a sessão, de gabinete a gabinete de deputados, até a criação e a edição da lei, a Lei 10.772, de 21 de novembro de 2003, isto é, 183 varas federais destinadas principalmente à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau. Duas palavras apenas sobre a especialização. Em 1987, verificava-se a especialização em matéria de natureza agrária. Em 2001, o Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal realizou a pesquisa Uma Análise Crítica da Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro. A pesquisa teve a finalidade de contribuir para o aprimoramento da legislação vigente sobre crime de lavagem de dinheiro. Na minha presidência, editei uma portaria e constituí uma comissão composta por juízes federais, por procuradores da República, por delegados federais, por especialistas do Banco Central, da Federação dos Bancos, do Conselho e Atividades Financeiras, e dei a presidência ao ilustre ministro Gilson Dipp, aqui presente. O trabalho realizado pela comissão possibilitou a identificação das deficiências institucionais. Desse trabalho resultaram várias proposições, tais como a criação de uma central de informações sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Mas a principal proposta decorrente dos estudos efetuados pela comissão foi a de especializar varas federais, crimes contra o sistema financeiro e de lavagem ou ocultação de bens e etc. Por intermédio de uma portaria editada em 2003, autorizei os tribunais regionais federais, na sua área de jurisdição, a especializarem varas criminais com essa competência. E os tribunais regionais federais da 2ª, 4ª e 5ª região, ainda em 2003, especializaram varas nessa modalidade. Fomos juntos, não fomos, ministro Dipp, implantar alguma dessas varas. Outras propostas da comissão também foram implementadas em 2003, 2004, foi instalado a Central de Informações e depois, 2005, 2006, aí já fora da minha presidência. Sobre ontem e hoje, creio
ter lhes trazido algumas palavras simples, modestas, é claro, mas palavras sinceras. E como não prometi mundos e fundos, piamente creio ter honrado a palavra que dei ao nosso ilustre corregedor geral. Permitam-me terminar com as palavras de quando inaugurávamos aqui a galeria de diretores da Escola Nacional em 25 de fevereiro. Lembrava eu ali, recordava, somos memória, quantas saudades. Saudades do ofício de julgar, daquele delírio sem remédio. Essa expressão é de Garcia Marques. Ele fala sobre o delírio sem remédio do ato de escrever, e eu do ofício de julgar. Assegurar a todos, indistintamente a todos, indistintamente, um dos pressupostos da lei não é a generalidade, a universalidade, na sábia expressão de Ulpiano, lex est, comune preceptum. Isso está no digesto. Generalidade, uma só. Não há dois sistemas, há um só sistema. Enfim, garantir a todos princípios e fundamentos. Dissipado aqui de princípio, não se abre mão. Princípios, fundamentos, regras e normas. Princípios. Alguns desses princípios até careceriam de lei escrita. A liberdade, a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e a presunção de inocência. Eu me recordo aqui de um acórdão de 1976, e a lembrança minha é dos votos que ficaram vencidos lá no Supremo. Votos vencidos. Xavier de Albuquerque, Leitão de Abreu, Bilac Pinto e o quarto, Eloy da Rocha. Alguém teria dito lá, mas isso não está escrito. Aí eles responderam, sim, são princípios inevitáveis. Vigem desde os tempos mais remotos, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Não precisa de lei, é lei eterna. Presunção de inocência, lei eterna. E recordavam então Antígona, que, segundo um filósofo francês, nous permet de comprendre pourquoi certains jours nous sommes petits, pourquoi certains jours nous sommes grandes. Antígona que nos permite compreender porque certos dias somos pequenos, porque certos dias somos grandes. Vivemos olhando para a frente, mas somos memória. Fazemos história. Contem-na, sempre e sempre, por favor. Muito obrigado.